Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui. Lembrando, meu nome é Gerson Linhares, eu sou educador, turismólogo, sou também pesquisador. Há mais de 30 anos eu tenho uma pesquisa relacionada ao patrimônio histórico da cidade de Fortaleza. E há 26 anos que a gente faz aquelas tradicionais caminhadas pelos bairros antigos de Fortaleza. Então faço um convite a você, acesse as nossas mídias sociais, Instagram e no Facebook Fortaleza a Pé, para que vocês possam vir fazer essa caminhada com a gente dia de sábado pela manhã, tá? Entre em contato, lá tem nosso WhatsApp e aí você manda uma mensagem para a gente e a gente marca esse encontro. Lembrando que se você vier fazer essa caminhada cultural com a gente, você vai ganhar um exemplar da 5ª edição do nosso álbum de figurinhas Fortaleza a Pé. Olha que legal! Essa 5ª edição está sendo patrocinada pelo Banco do Nordeste do Brasil e o Governo Federal. Olha só que bacana. Então a gente está tendo esse apoio e vamos fazer essa distribuição do álbum, esses sorteios dos álbuns também, através de outras lives que nós vamos fazer através do nosso Instagram. Então fique atento, participe com a gente. Hoje a nossa temática é templos religiosos do Centro Histórico de Fortaleza. Lembrando que o centro da cidade está sendo divulgado no álbum de figurinhas. Depois a gente vai lançar outros álbuns de figurinhas de todos os bairros antigos de Fortaleza. Mas esse álbum de figurinhas agora é apenas do Centro Histórico da cidade. Lembrando que o Centro Histórico de Fortaleza tem mais de 250 edificações antigas. Olha que legal, né? Só de igrejas. Quantos templos religiosos nós temos no centro? Cerca de 22 templos religiosos, entre igrejas, capelas e monumentos religiosos. Então vale a pena conhecer? Vale, porque a gente dentro do Fortaleza a Pé, das caminhadas culturais, a gente tem um roteiro religioso. E a gente sai de onde, pessoal? Do Santuário do Coração de Jesus. Quando é para fazer esse roteiro religioso, a gente sai lá do santuário, que é um ponto mais equidistante da Praça do Ferreira, para que a gente possa contemplar as igrejas católicas do centro. Lembrando, a gente faz essas visitações, né, aos templos, aprecia a sua fachada e também a parte interna, tá? Só que nesse período que nós estamos passando, a gente está só fazendo a visitação ao ar livre, né, mais da parte externa desses monumentos e desses atrativos culturais do centro. Então vamos iniciar com a Igreja do Coração de Jesus, o Santuário do Coração de Jesus. Antigamente, pessoal, no lugar daquele santuário existia uma igrejinha chamada Igrejinha dos Albanos. A família Albano era uma família muito tradicional, lá da Serra da Aratanha, lá de Pacatuba. Então eles resolveram construir essa igrejinha. Lembrando que o centro da cidade, pessoal, ele era todo cheio de dunas, coqueirais, rios, lagoas, riachos. Até hoje nós temos o Riacho Pajeú, né? Então lá foi construída essa igrejinha. Depois dessa igrejinha, ela foi destruída, choveu muito, houve um raio que quebrou toda a torre. E aí os frades capuchinhos, que estão há mais de 100 anos na cidade de Fortaleza, aqui no estado do Ceará, resolveram construir um santuário dedicado ao Coração de Jesus. Então, em 1960, na década de 60, 1961 mais precisamente, eles construíram o santuário, que é a 2ª igreja maior da cidade de Fortaleza, com capacidade para 4.000 pessoas e que fica ali na principal artéria ali do centro da Avenida Duque de Caxias. Então vale a pena fazer essa visitação ao Santuário do Coração de Jesus. Depois de lá a gente pode visitar a Igreja do Carmo. Olha que interessante, a Igreja do Carmo é uma das igrejas mais belas do centro. É uma igreja que lembra um pouquinho aquele barroco tardio, né? É uma igreja eclética, mas predomina um pouquinho do barroco. Ao entrar na igreja de 1906, você vai se deparar com um belo altar-mor, onde nós temos a igreja, a imagem de Nossa Senhora do Carmo trazida da Europa para cá. É uma das igrejas mais belas e que chama a atenção, pessoal, que antigamente era a igreja mais preferida pela sociedade cearense, principalmente da classe mais abastada, para casamento. Vou citar até um casamento muito famoso que houve lá, a de Dona Yolanda Queiroz e o Edson Queiroz, um dos maiores empresários do Ceará, né? Aconteceu esse casamento
né, naquela igreja belíssima. A igreja do Carmo, como a igreja do Patrocínio, eram as mais procuradas para casamento na época, no início do século XX. Interessante, depois de lá, a gente pode seguir e se deparar com a igreja do Patrocínio. A igreja do Patrocínio que fica na Praça José de Alencar. Essa igreja já é bem mais antiga do que a igreja do Carmo, ela é de 1850. É uma igreja também muito bonita e que lembra as igrejas tradicionais e que nós tínhamos aqui na construção do final do século XIX, de uma torre única, né? Interessante também que essa igreja, por muito tempo, nós tivemos um dos padres mais famosos daqui de Fortaleza, o Padre Ferreirinha, né? O saudoso Padre Ferreirinha lá de Pernambuco. Saindo de lá da igreja do Patrocínio, né? É uma arquitetura singela, né? Nós vamos conhecer a Santa Casa de Misericórdia. Ué, Santa Casa é a igreja? Não, mas dentro da Santa Casa a gente tem uma linda capela da Rainha Milagrosa, Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. Então vale a pena vocês visitarem a Santa Casa de Misericórdia, da parte do lado do passeio público, e você vai se deparar com essa antiga capela. Linda, linda, as imagens todas que compõem a arquitetura dessa pequena capela. Saindo de lá, você vai direto para a Catedral Metropolitana de Fortaleza, o principal templo católico da cidade de Fortaleza, o templo maior da cidade, com capacidade para 5.000 pessoas. Essa igreja, que foi inaugurada em 1978 pelo melhor arcebispo, o maior arcebispo que nós tivemos até hoje, apesar dele não ser cearense, ele é lá do Rio Grande do Sul, lá da cidade de Estrela, mas ele fez muito e foi ele que inaugurou em 1978 a Catedral Metropolitana de Fortaleza, onde o visitante poderá ver de perto os dois padroeiros, o de Fortaleza e o do Ceará. O do Ceará é São José, que é o padroeiro da igreja e o padroeiro do estado do Ceará, e a Nossa Senhora da Assunção, em tamanho humano, né? Nós temos aí essas duas imagens, né? Ao lado do altar-mor, e nós temos a imagem de Nossa Senhora da Assunção, que aniversaria no dia 15 de agosto, e São José no dia 19 de agosto. Agora, se vocês quiserem conhecer a imagem mais antiga de Nossa Senhora da Assunção, ela está dentro do forte de Nossa Senhora da Assunção. Lá tem um pequeno nicho que fizeram, né, o comando da 10ª Região Militar do Exército Brasileiro, fez um pequeno nicho e colocou a imagem, né, do século XVII, está lá para ser visitada. Dentro do forte também, além dessa imagem do século XVII, você vai conhecer mais duas outras imagens, você vai poder fotografar mais duas outras imagens. Uma imagem que fica dentro da capela do forte e a outra imagem que fica na Praça Nossa Senhora da Assunção, na praça interna do forte. Também nós temos uma imagem de 1998. Saindo do forte, a gente vai caminhar para a igreja do Pequeno Grande, a igreja do Colégio Imaculada Conceição, a igreja também conhecida como Igreja Imaculada Nossa Senhora Imaculada Conceição, que aniversaria no dia 8 de dezembro. Essa igreja, pessoal, em estilo neogótico, igualzinho à igreja da Catedral, é o templo católico mais belo de Fortaleza e o mais bem preservado. Então vale a pena fazer essa visitação a essa igreja que é de 1903 e que até hoje é carinhosamente cuidada e zelada pelas irmãs francesas do Colégio Imaculada Conceição, esse colégio que já tem mais de 150 anos. Então vale a pena fazer essa visitação. Quem gosta de missa, assistir missa, quem é católico, poderá assistir à missa às 6 horas da noite, todas as 6 horas da noite, às 18 horas, nós temos uma linda missa, né, e onde você vai poder ver, apreciar o conjunto escultórico que nós temos dentro da igreja, das imagens, as imagens que vieram da França para ornamentar esse templo católico. Para a gente finalizar esse tema igrejas, né, a gente vai agora finalizar com a igreja mais antiga da cidade de Fortaleza. Alguém adivinha aí qual é? Igreja Nossa Senhora do Rosário, que também era conhecida como a Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Essa igreja, pessoal, ela foi construída em 1730,
quando ela foi construída em taipa pelos escravos, né? Então ela foi construída ali no Largo do Palácio. Ao lado da Igreja do Rosário, a gente tem o Palácio da Luz, aquele prédiozinho amarelo, aquele prédio que era a antiga sede do governo do estado. Tudo aquilo ali eram os jardins do palácio. Então a igreja foi construída lá, nesse espaço, em 1730, só que depois ela foi reconstruída em alvenaria em 1755. É uma igreja, pessoal, que existia uma prática antigamente de enterrar seus mortos no interior da igreja. Tanto é que ela era apelidada pelos os moradores antigos de Fortaleza como a igreja cemitério. Olha só, a igreja cemitério, era a igreja Nossa Senhora do Rosário. Lembrando que a igreja Nossa Senhora do Rosário, por muito tempo, manteve essa prática de enterrar seus mortos da igreja. Só que depois, com o tempo, né, as pessoas iam assistir a missa, se fosse na época chuvosa, na época, né, de inverno e tudo, você ia ter problemas de exalar um odor, né, de repente, das paredes ou até mesmo do piso, porque eles eram enterrados na nave da igreja, né, por onde passa o noivo e a noiva, ou nas paredes, né. Nós temos até o caso do Major Facundo de Castro Menezes, esse militar e político cearense, que foi vice-presidente da província, que quando veio a falecer, né, ele foi um crime político, né, ele levou um tiro na cabeça, a esposa dele resolveu colocá-lo na parede da igreja, olhando para o Palácio da Luz, que tanto ele almejava ser presidente, né? Naquela época, presidente era governador. Então, se você for fazer essa caminhada com a gente, eu posso mostrar para vocês onde fica essa lápide dentro da igreja Nossa Senhora do Rosário. Lembrando que a igreja Nossa Senhora do Rosário poderia ser tombada pelo IPHAN, já que é a igreja mais antiga da cidade de Fortaleza, de 1755. Mas ela é apenas tombada pelo governo do estado do Ceará, ela é tombamento estadual. A igreja Nossa Senhora do Rosário. Lembrando que também, partindo da igreja Nossa Senhora do Rosário, antigamente nós tínhamos o cortejo dos mártires. Lembram da Confederação do Equador? Aquelas pessoas que lutaram, né, em prol da liberdade. Então essas pessoas, antes de fazer o cortejo fúnebre, né, antes deles irem ao passeio público, à Praça dos Mártires, para serem fuzilados, os confederados saíam de lá, nesse cortejo fúnebre, para depois chegar até o passeio público. Então essa praça tem muita história, juntamente com a igreja, né, todo o entorno ali é uma das praças mais antigas de Fortaleza. Então as igrejas precisam ser visitadas. O Centro Histórico de Fortaleza, nós temos 22 igrejas. Aí você pode citar outras igrejas, como a igreja de São Benedito, né? A própria igreja que fica já no bairro do Moura Brasil, lá na Avenida Castelo Branco, que é a igreja de Santa Edviges, a igreja de Santa Terezinha, né? Aquela pequenininha que fica lá embaixo, em frente ao Marina Park Hotel. Quer dizer, existem várias outras igrejas. Lembrando também que na divisa Jacarecanga e Centro, a gente tem o cemitério São João Batista, o cemitério mais antigo da cidade de Fortaleza, do final do século XIX. Então, vale a pena fazer esse tour religioso. A gente tem um tour só sobre as igrejas e monumentos religiosos da cidade de Fortaleza. Então, mais uma vez, queria agradecer a vocês por esse momento, lembrando que vocês podem acessar todas essas informações. E se você quiser fazer uma caminhada cultural, uma caminhada religiosa com a gente, é só acessar o Instagram ou o Facebook, Fortaleza a Pé, vem com a gente, agenda a nossa caminhada e aí você com certeza vai conhecer esse patrimônio histórico. Até a próxima. Muito grato.